E aí, pessoal, tudo bem? Bom, gente, estou aqui para dar algumas dicas para vocês sobre produção de parágrafo argumentativo, né, o desenvolvimento do texto. E depois disso aqui você tem que dar uma lidinha aí no que está nas instruções do portal para fazer o exercício tal como a gente pede, tudo bem? Bom, eu vou tentar sempre que puder dar mais de uma dica, micro dicas, tudo bem? Só para você ficar atento aí e você tem que aplicar isso imediatamente nesse exercício que você vai fazer, tá bom? Trouxe um exemplo aqui que eu retirei de um site, achei bem legal essas informações. A referência bibliográfica vai estar descrita aí no nosso exercício. Imaginem que isso aqui fosse o exemplo de um texto, né? Isso aqui fosse uma introdução e ali logo abaixo ali o desenvolvimento. Eu vou ler para você a introdução. Chocolate faz bem à humanidade. Porém, apesar de trazer benefícios, o seu consumo em excesso pode trazer prejuízos. Essa aqui é a introdução. Ao desenvolvimento. Considerando isso, é importante estar atento às quantidades consumidas de chocolate. A dose diária recomendada é alvo de discussões entre nutricionistas, dado que os benefícios do cacau são contrabalançados com os malefícios do açúcar. Tá bem escrito, não tá ruim não. Olha, tem aqui um bom tópico frasal aqui, marcado pelo ponto final. O que eu queria refletir com vocês aqui é o seguinte: isso não é uma regra absoluta, tá? Mas seria legal que o parágrafo de desenvolvimento ele fosse tratado como um parágrafo independente, quase que como um texto independente em relação à introdução, de modo que o leitor conseguisse ler o desenvolvimento, o parágrafo argumentativo, sem precisar recuperar a introdução. Isso assegura uma unidade do parágrafo, né? Lembra que a gente conversa tantas vezes que um parágrafo tem que ter apenas uma ideia? Bom, se concentre então em iniciar e terminar essa ideia nesse parágrafo. Isso confere essa unidade de ideia, torna um texto mais coeso e torna um texto bem mais enxuto também. Isso não foi feito aqui nesse meu exemplo e eu trouxe exatamente por causa disso. Mas seria facilmente cumprida essa determinação e essa dica, né? Se o redator do texto tirasse essa expressão considerando isso e começasse já o texto dele aqui. É importante estar atento às quantidades consumidas de chocolate. Tá? Frasal. A dose diária recomendada é alvo de discussões entre nutricionistas, dados que os benefícios do cacau são contrabalançados com os malefícios do açúcar. Dessa forma, esse parágrafo se tornou independente e ele praticamente não precisa da introdução. Tudo bem? Bom, pessoal, uma outra dica que eu queria dar para vocês aqui é a despeito da conexão entre as ideias, tá? Isso se chama coesão. A coesão é aquilo que. Opa, a letra é feia, né? A coesão é aquilo que assegura a conexão entre as ideias de um texto. Olha aqui os exemplos que eu trouxe para vocês aqui na lousa, né? Ó, estava frio, levantei cedo, precisava ir à aula, foi um esforço, valeu a pena, finalmente aprendi a matéria. São várias ideias. Há de que se leve em consideração aqui que as ideias mantêm uma conexão de sentido. As conexões de sentido entre as ideias de um texto é aquilo que a gente dá o nome de coerência. A coerência é quando as ideias, aquilo que se refere às ideias. A coesão é a conexão das ideias, né? A conexão das ideias montadas no texto. Olha aqui embaixo a gente manteve a coerência, que já havia aqui nesse excerto, e aqui a gente estabeleceu relações de coesão, ou seja, conexões. Apesar de frio, olha que interessante aqui um elemento coesivo. Apesar de estar frio, vírgula, levantei cedo, olha o pois, outro elemento coesivo, pois precisava ir à aula. Põe um ponto final aqui. Isso foi um esforço, mas outro elemento coesivo valeu a pena. Afinal, outro elemento coesivo finalmente aprendi a matéria. É interessante que no seu texto você estabeleça então uma relação de ideias afins, ideias que mantenham uma relação, isso é a coerência, mas também que consiga conectar essas ideias da mesma forma que a gente fez aqui. Tudo bem? Bom, o negócio é o seguinte, dei duas dicas para vocês aqui e agora vai a grande dica desse nosso vídeo aqui. Quero falar um pouquinho sobre o tal do argumento de autoridade. O que é o argumento de autoridade? O argumento de autoridade é aquele argumento em que você resgata, recupera uma autoridade no assunto e atrás para o seu parágrafo, de modo que você endosse o que você está. Desculpa, que essa autoridade endosse o que você está falando. Não precisa sempre ser uma autoridade, pode ser uma instituição, por exemplo, assim. A Organização Mundial da Saúde sugere e tal. Poxa, já é uma autoridade, Organização Mundial da Saúde. Isso é aquilo que chamamos de argumentos de autoridade. Dá uma olhada aqui. Conforme afirma Bertrand Russell, não é a posse de bens materiais o que mais seduz os homens, mas o prestígio decorrente dela. Interessante aqui que recuperar um pensador,
deixa o parágrafo aqui muito mais forte, muito mais confiável, muito mais com muito mais sustentação para a tese. Então, pessoal, o negócio é o seguinte: dá uma olhadinha aí nas nossas determinações, mas muito provavelmente você vai ter que produzir agora um parágrafo de desenvolvimento que aceite as dicas que eu já dei e que seja um parágrafo de desenvolvimento usando o argumento de autoridade. É isso aí, rapaziada. Boa.